grandioso e poderoso Deus de Israel. O Senhor, meu Pai, é a nossa rocha. O Senhor também é o nosso escudo. O Senhor é o nosso libertador. E colocamos no Senhor, meu Pai, a nossa confiança, a nossa fé totalmente depositada em Ti. E sabemos que o Senhor é Deus e que não há outro além do Senhor. Nunca houve, nunca haverá e nunca existiu outro Deus. Até porque, Senhor, o Senhor não está no céu. É o céu que está no Senhor. Por isso que o Senhor é um Deus grande e poderoso, onisciente, onipotente e onipresente. Meu Pai, nós estamos agora, nesse exato momento, criando essa atmosfera espiritual entre eu e essa pessoa do outro lado, numa ferramenta chamada TikTok, Senhor, aonde muitos usam de várias maneiras para representar os seus vídeos, outros para mostrar o corpo, outros para mostrar o que gosta, outros para pregar o evangelho, que é o meu caso. Mas enfim, meu Pai, a cada pessoa que entra para assistir, ela está assistindo de tudo, inclusive entrando nessa transmissão. Então quero pedir desde já que o Senhor, meu Pai, possa alcançar a vida deste homem, alcançar a vida desta mulher, alcançar, meu Pai, a vida deste jovem, Senhor, em nome de Jesus. Se nesse exato momento tiver uma pessoa doente, depressiva, se exato momento tiver uma pessoa, meu Pai, que está com a sua vida espiritual vazia, fria, na verdade, com mais uma alma vazia, uma solidão tremenda, meu Pai, que no momento da transmissão ela possa sentir o Teu toque, o calor do Teu Espírito, meu Pai. E que essa pessoa possa entender que é possível vencer o mundo através de uma nova vida com o Senhor. Traga libertação para quem precisa e transformação também, Senhor. E abençoa a vida de cada uma dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Toca na alma, toca no espírito. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, mas que não seja eu, mas seja o Teu Espírito para falar com essas pessoas aí. De repente tem pessoa desviada aí do Teu caminho. De repente tem pessoas que um dia esteve na igreja e saiu, por algum motivo, foi machucado, e hoje está desacreditado em tudo. De repente está desacreditado com os líderes das igrejas e não com o Senhor. Então abençoa, meu Pai, toca na alma e cura a ferida daqueles que estão feridos, e os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga comigo aí, amém, amém, em nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, o que eu puder falar aqui há cerca de pelo menos 30 minutos, aí eu vou falar. Eu sou pastor e eu sou pastor de apenas 2 anos. Então você não está de frente com um pastor dos seus 20, 30, 40, 50 anos de ministério, não. Certo? Então já vai fazer 2 anos que eu sou pastor. Mas claro, já fui obreiro, diácono de uma igreja, né? E hoje eu sou pastor. E agora a minha função agora é tentar, através das redes sociais, alcançar almas para Jesus, principalmente a tua. Principalmente a tua. O que eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que as coisas estão cada vez mais se apertando. Antes, quando eu pregava, eu estava há algum tempo já pregando,
eu falava assim, no momento da pregação, eu falava para o povo que Deus está espremendo muito crente. Mas agora já está ao contrário, Deus não está mais espremendo os crentes. Ele está espremendo agora o Evangelho. O Evangelho agora está espremendo. Por que a gente vê aí artistas famosos, como por exemplo a Xuxa, ou até mesmo o pastor, que já chegou a dizer que nós temos que mudar a Bíblia? Por quê? Porque o Evangelho está sendo exprimido. E muita gente não está aguentando mais acerca do que está escrito. Porque quando a gente abre a Bíblia para pregar o Evangelho, a gente não vai abrir e falar somente de amor, mas a gente vai falar da justiça. Até porque a Bíblia, ela nos confronta. A palavra de Deus confronta a mim e confronta você, meu amigo. A palavra de Deus, quando a gente lê, quando você lê a parte do amor de Cristo, já na outra página você vai ler sobre a ira de Cristo, a justiça de Deus. Já em algumas partes da Bíblia você vai ver também que existe dois caminhos, direcionado e certo: o caminho da maldição e o caminho da obediência. Lá em Deuteronômio fala justamente sobre esses dois caminhos: o caminho da desobediência e o caminho da obediência. O caminho da desobediência é o caminho que leva para uma maldição, e o caminho da obediência é o caminho que leva para as bênçãos de Deus. Mas também a Bíblia ela cita muitas coisas com relação à sua vida e à nossa vida e à minha vida. Ela relaciona tudo isso. Mas antes de tudo, ela nos confronta. O nosso pecado. O que você pensa, a Bíblia confronta. O que você sente no seu coração, a Bíblia também pode estar confrontando. Porque Deus mesmo diz que os meus pensamentos, Ele mesmo diz que os nossos pensamentos não são da dele. Então isso significa que eu tenho que tentar pensar da forma como Cristo pensa. Eu tenho que andar como Cristo andou. Eu tenho que agir como Ele agiu, porque Jesus mesmo disse que eu irei para o meu Pai e vocês irão fazer mais coisas do que eu. Por incrível que pareça, o que o Senhor Jesus fez em 3 anos, nós estamos levando décadas para fazer. Décadas. Agora por quê? Porque muitas das vezes as pessoas não querem o abençoador, que é Jesus, mas eles querem sim a bênção. Eles querem a bênção, eles querem conquista, sonhos realizados, mas o abençoador eles não querem. Não estão nem um pouco preocupados com a salvação. Por que dentro da igreja, vamos falar dentro da igreja, por que dentro da igreja existem pessoas com 2, 3, 4 anos de dentro da igreja, mas ainda não largou mão de fumar, mas ainda não largou mão de beber, até canta, sim, até faz parte de um grupo de louvor, de repente alguns até a obra como obreiro está fazendo, mas não parou de fumar. Agora por quê? Porque a carne é fraca? Irmãos, é nesse contexto bíblico agora que eu vou entrar. É nesse contexto bíblico que eu vou ler com vocês o porquê que tem pessoas que mesmo dentro da igreja ainda continua no pecado. Até são sinceros mesmo, até são. Tem muita gente que é sincero. Só que é sincero até mesmo com eles, mas não está sendo com Deus. Tem gente que precisa de ajuda, mas não pede ajuda. Como tem gente que não quer que você pregue a verdade, mas quer que você pregue algo que o satisfaz o seu desejo e o seu ego do seu coração.
Recentemente eu fui confrontado na igreja onde eu estava pregando, cuidando, de uma obreira, até tirei da obra, né? Por quê? Porque ela ficava reclamando que eu só pregava sobre a cruz, eu só pregava sobre arrependimento, que eu só pregava sobre entrega, que eu só pregava sobre a Bíblia. Eu tinha que fazer alguma coisa diferente, pelo menos profetizar, ficar profetizando. Eu não tenho nada contra os profetas, irmão, mas para mim, um profeta que fica profetizando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, profetizando 24 horas por dia, para mim é um sinal de um falso profeta. Parece que ele está sendo mais profeta do que Jeremias, parece que está sendo mais profeta do que Ezequiel, parece que está sendo mais profeta do que qualquer um dos profetas citados aqui na Bíblia. Porque as pessoas estão atrás de profecias, mas as profecias que as pessoas estão indo atrás é que o profeta chega e fala: ó, Deus vai te entregar uma chave nas tuas mãos. Aí eles vão lá e falam: a chave do meu carro, a chave do meu sonho realizado. De repente Deus pode estar entregando sim uma chave, mas uma chave que abre a porta onde que está escondido o pecado, para você abrir e deixar sair, para você ficar livre. Então tem muita gente que se engana com isso. Mas vamos ler comigo o livro de 1 João do capítulo 5. Eu quero ler com vocês o 1 João do capítulo 5. Eu ia começar no versículo 4, mas eu quero ler o versículo 1 em diante. Alguns nomes eu vou conseguir ler, né? O Nito tá aí, a missionária Dani tá comigo, mais as demais pessoas que já foram subindo ali, né, os nominhos. Oswaldo Coutinho, que acabou de entrar. Então eu vou ler com vocês. Diz assim, 1 João do capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade. Algumas versões bíblicas tá como amor. Então, porque esta é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, observa aqui que todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, se você que se diz que ama Jesus, então você tem que entender que os mandamentos de Deus não são mandamentos pesados para um cristão, não. Ele obedece com amor, ele obedece com alegria. Ele ama a Cristo acima de tudo. Para amar a Jesus, irmão, você tem que amar a Jesus acima do teu familiar, acima do teu casamento, dos teus filhos, do teu trabalho, do teu ministério. Sempre Deus tem que ser em primeiro lugar da tua vida. Mas tem uma coisa, se você fala que Deus, ou agora eu vou falar para gente que está na igreja e não se converteu, se você diz que Deus está em primeiro lugar da tua vida, então por que ainda você está no pecado? Por que você ainda continua na prática do pecado, mesmo sabendo que está errado, mesmo sabendo que é pecado, mesmo sabendo? Por quê? Irmãos, uma coisa eu vou dizer. As pessoas vão para o inferno não é por causa do pecado. As pessoas vão para o inferno porque estão rejeitando a palavra de Deus. Porque Jesus nos perdoa, Jesus já perdoou os nossos pecados. Então não é por causa do pecado que eu vou para o inferno, é porque eu estou rejeitando a palavra, é porque eu não quero obedecer a palavra, é porque eu não quero fazer parte dos mandamentos de Deus, é porque eu não quero mais carregar a cruz, é porque eu não quero mais abrir mão das coisas do mundo, eu não quero abandonar o vício, eu não quero abandonar o cigarro, eu não quero abandonar o pecado, eu quero continuar mentindo, é por causa disso.
As pessoas estão indo para o inferno por rejeitar a palavra de Deus. E quando você rejeita a palavra de Deus, você já está negando a Cristo, porque Cristo, ele é a própria palavra. Isso está lá em livro de João. Já no início você lê. Ele sempre foi o princípio e o verbo estava com Deus. E era Deus. E ele é a própria palavra. Então, a partir do momento que eu desobedeço a Deus, então eu estou negando a palavra. Acerca da desobediência. Estão entendendo? Então, se eu não obedeço a Cristo, então eu estou renegando. E, obviamente, irmãos, a queda é ir para o inferno. Tem gente que tem medo que a gente fala de inferno. Tem gente que tem medo. Deus, quando criou o inferno, ele criou o inferno para Satanás e seus anjos. Na verdade, o ser humano está indo de burro. O ser humano está pegando uma carona porque quer ir para o inferno. Só que tem uma coisa, irmãos. Preste bem atenção. A tua salvação se conquista agora em vida. O que você planta, você vai colher. Se eu estou plantando uma vida reta, uma vida de justiça, uma vida de verdade, uma vida de um cristão sério, uma vida de uma conduta, de um caráter, de um homem, de uma mulher cristão, como filho e servo de Deus, então pode ter certeza que eu vou colher os frutos disso daí. E qual é os frutos? O reino de Deus. O reino de Deus. Agora vamos ler o versículo 4, que é o que me chama mais atenção. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muitos pregadores estão pregando isso daqui errado. Inclusive, no início, quando eu comecei a aprender sobre o evangelho, me ensinaram errado isso daqui. Me ensinaram, porque fala assim que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E o que vence o mundo é a nossa fé. Então eles ensinaram, muitos ensinam até hoje, que vencer o mundo é você vencer o problema financeiro, é você vencer o problema no seu casamento. Que esse vencer o mundo, desse livro aqui, do 1 João aqui, que é você vencer o problema no casamento, o problema financeiro, é você vencer o problema da saúde. É esse mundo que fala, que muitos estão pregando. Só que na verdade, irmãos, não é tudo isso. Aquele que é nascido de Deus, como nós acabamos de ler, ele vence o mundo. Esse mundo registrado aqui é um mundo de pecados. É um mundo que pode estar ainda dentro de você, que se diz cristão. Você até fala, pastor, eu me batizei nas águas, mas continua fumando, continua bebendo, continua mentindo. Sabe por quê? Porque não nasceu de Deus, porque o mundo continua dentro da pessoa. O mundo continua ali dentro, aqui dentro o mundo continua. Quem nasce de Deus, ele vence o mundo de pecado, o mundo de vícios, o mundo da corrupção, o mundo da mentira, o mundo da carnalidade. Ele vence esse tipo de mundo, por quê? Porque ele nasceu de Deus. Ele nasceu da água e nasceu do Espírito Santo. E quando uma pessoa nasce da água e do Espírito, ele não tem mais prazer neste mundo. Ele abandona tudo, irmãos. Abandonar tudo não é um pastor que vai falar, para com isso, muda o visual. Não é, é o próprio Espírito Santo que vai trabalhar, porque tem pastores aí que quer fazer dois papéis, a dele e a do Espírito Santo. Não, nós só temos um único papel, é ensinar, pregar e ensinar. Agora, o papel do Espírito Santo é convencer a pessoa do pecado. E quando eu dou ouvido à voz do Espírito Santo, e ele me mostrando que eu tenho que abandonar estas coisas, então significa
significa que eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que nascer do Espírito de Deus. Eu tenho que nascer de Deus. Eu tenho que ser filho de Deus. Irmão, se eu entrar numa igreja que tem 1000 pessoas e eu dizer, levanta a mão aqui, quem é filho de Deus, todo mundo vai dizer que é filho de Deus. Todo mundo. Se eu chegar e falar para você, ó, escreve aí se você é filho de Deus, diga assim. Todos vocês vão escrever sim, 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 sim. Todos vocês vão escrever que são filho de Deus. Todos vocês. Todos vocês vão dizer. Agora, o Filho de Deus, ele nasceu. O Filho de Deus, ele venceu o mundo. Então, uma é você estar com problema na tua vida pessoal, financeiro, casamento, ou até mesmo saúde. Outra é você vencer o mundo de pecados. E o que vence isso aqui é o quê? É a nossa fé. Por quê? Porque é uma fé que não está sendo colocada em prática. Porque isso é pela fé. Por que as pessoas se batizam nas águas? Agora a pergunta é, por que nós nos batizamos nas águas quando entregamos a vida para Jesus? Só para fazer parte de uma igreja? Só para fazer parte de uma placa da igreja? Dizer que você é membro? Quando você se batiza nas águas, você usa a fé ali, porque você crê que você está sepultando a velha criatura. E quando você sair das águas, você vai se tornar uma nova criatura, para depois, lá na frente, ser testificado pelo próprio Espírito de Deus, conforme a Bíblia diz, que vai nos testificar como filhos de Deus, porque tem muita gente que se batizou nas águas, mas não é filho de Deus, porque não nasceu. Entrou um pecador seco e saiu o pecador molhado, mas não abandonou o ato pecaminoso. Irmãos, eu vou falar uma coisa que aconteceu lá em Renascença, onde eu estava. Tinha gente que ia para o culto, mas ele ia com a cerveja na mão. Ele ficava lá na frente da igreja, lá tomando cerveja. Aí quando ele terminava, ele entrava. E eu via isso com os meus próprios olhos. Parava na frente da igreja, bebia tua cerveja, fumando cigarro, aí depois entrava. E quando terminava o culto, quando já saía, já acendia o cigarro e participava da Santa Ceia. Agora eu pergunto, eu proibiria? Eu ficava proibindo? Não ficava proibindo, mas eu estava vendo da seguinte forma: eram pessoas que se batizaram nas águas. Eram pessoas que se batizavam, que se batizaram, mas não abandonaram o pecado. Continuou bebendo, continuando fumando. Aliás, tudo aquilo que faz mal para a tua saúde, irmão, porque tem gente que é ignorante. Pastor, vamos lá, me aponte na Bíblia, aonde que está escrito que fumar é pecado. Não precisa apontar na Bíblia, porque na Bíblia não vai falar sobre o cigarro. Mas tudo aquilo que você faz mal contra a tua própria saúde, através do cigarro, ou até mesmo de uma coisa que você come, que você sabe que vai fazer mal, se torna pecado. Porque daí você está violando o templo do Espírito Santo, que é o corpo. Estão entendendo isso? Então é falta do quê? De nascer. Nascer da água e nascer do Espírito. E as pessoas não estão fazendo isso. Até vão para as águas. Tem gente, irmão, tem gente que só vai se batizar nas águas porque a namorada está indo, porque a esposa está indo, porque o marido está indo, aí eu vou junto. Mas não nasceu. Não nasceu para Jesus. Mostrou para o pastor, né? Aí o pastor ainda, ele se engana ainda, né? Ele vê lá que batizou 10, 20, 30 pessoas, aí ele fala, ganhei almas para Jesus. De repente não ganhou coisiça nenhuma. Pelo que eu entendo, quando eu ganho uma alma para Jesus, é que por mais que a pessoa se batiza nas águas, não quer dizer que eu ganhei aquela alma. Pelo contrário. Para mim saber se eu ganhei essa alma para Jesus, só vou saber daqui a um tempo depois, 1 ano depois. Sabia disso? 1 ano depois. Por quê? Porque daí, para mim dizer que eu ganhei uma alma para Jesus, é porque
Eu batizei nas águas, eu discipulei, eu ensinei, eu trouxe para perto, eu alimentei como uma ovelha precisa ser alimentado, o Espírito Santo entrou, a pessoa foi batizada com fogo, aí ainda continua até mesmo do meu lado. De repente até muda de igreja, muda de igreja, mas continua servindo a Deus. Aí sim você diz, eu ganhei essa alma para Jesus. Porque por mais que seja, está continuando ali na presença de Deus. E quando a pessoa dá testemunho da sua primeira conversão, ela pode, daqui 20, 30 anos, até numa outra igreja, mas ela vai sempre lembrar do seu primeiro pastor, que cuidou, que apacentou, que orientou, que esteve sempre ali por perto. Isso é ganhar almas para Jesus. E não um bando de pessoas, de 20, 30 pessoas, que descem as águas e depois fala que ganhou alma para Jesus, mas essas pessoas, a maioria que desce as águas, não nasceram da água e do Espírito Santo. Isso é muito sério. Não nasceram da água e muito menos nasceram do Espírito. Observe, irmãos. E se eu não usar minha fé, irmão, já era. Já era. Agora, se esse é o seu problema, de você estar na igreja e ainda continua fazendo um monte de coisa errada, e depois se diz que se batizou nas águas, eu vou dizer, volta para as águas, tá? Ah, pastor, eu posso me reabatizar? Não, não existe rebatismo. Batismo é um só. Então por que você está mandando eu voltar para as águas se eu já me batizei? É porque você não morreu. Então você pode ir 20, 30, 40, 50, 60 vezes indo para as águas, até morrer a velha criatura. Até você chegar e dizer, agora sim, definitivamente, eu matei a velha criatura de dentro de mim. Hoje mesmo, resolvo eu de servir a Cristo e abandonar tudo. Zaqueu fez isso. Jesus simplesmente falou para Zaqueu, Zaqueu, me convém hoje de ficar na tua casa. Zaqueu, na maior felicidade, preparou, né, a casa, o jantar e tudo mais. Jesus e seus discípulos foram para lá. E olha que teve muitas críticas ainda com respeito a isso. Só que Jesus não falou nenhuma palavra dizendo para Zaqueu, ó Zaqueu, você tem que se converter, rapaz. Ó Zaqueu, me segue. Ó Zaqueu, para de roubar o povo já está sofrendo, o negócio está roubando. Jesus, nenhum minuto falou sobre isso. Só a presença de Jesus na casa de Zaqueu fez com que Zaqueu tomasse uma atitude e chegasse, ó, hoje mesmo resolvo devolver tudo que eu roubei dos pobres e, se possível for, eu vou reconstituir a mais ainda. Eu vou dar o dobro. Só a presença. Não precisou Jesus falar absolutamente nada. E às vezes você tem a presença de Cristo, Ele está do teu lado, está tudo na tua mão, a palavra de Deus, a Bíblia, está ali pastores ensinando, pessoas falando, está tudo na tua mão, mas mesmo assim não quer nascer da água, não quer nascer do Espírito, mas quer cura, libertação, transformação, milagres, profecias, visões, mas querem agora se regenerar, se converter, não querem. Então tem que nascer da água do Espírito. Ó, por exemplo, a gente tivemos aí muitos cantores gospel de tempo que agora saíram do armário. Botaram para si o que estava dentro deles, o homossexualismo. Aí tem gente que fala, entrou o diabo no corpo dele, porque ele abriu, deu brecha, Satanás entrou. Não, irmão, Satanás nunca entrou naquele corpo. Nunca. É porque ele conseguiu camuflar, enganando todo mundo,
ele conseguiu camuflar o que estava dentro dele. O mundo. O mundo. Se quer saber se realmente você tirou o mundo de dentro de você, é quando acontece alguma coisa, é quando que te fere, é quando que te machuca, mesmo dentro da igreja. Por que tem pessoas que depois de 5, 6 anos de dentro de uma igreja, aí por alguma coisa qualquer, abandona tudo e volta para o mundo? Porque o mundo já estava dentro da pessoa há muito tempo. A gente vê aí em vídeos, algumas igrejas com um monte de coisa mundana dentro da igreja, aí as pessoas falam, o mundo entrou de dentro da igreja. Não, não é que o mundo entrou de dentro da igreja, o mundo já estava no líder da igreja, no pastor, na liderança, porque o líder, a liderança só vai dar aquilo que ele tem para passar, e se ele deixou o mundo entrar no coração, ele vai dar o mundo para as pessoas de dentro da igreja. Tá entendendo? Deixa eu ver aqui. Banda Voz da Verdade cantando música do mundo no culto. Eduardo Salazar. Banda Voz da Verdade. Banda Voz da Verdade cantando. Então, eu já vou falar sobre isso. Eu vou falar com relação a isso. Agora pensa. Por quê? Porque o mundo já está dentro. Falta do quê? De nascer da água e do Espírito Santo. É isso que falta. E vou ler mais a seguinte ainda, daí eu quero falar sobre isso daí também. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem é que vai vencer o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, então eu vou vencer o mundo. E não somente por causa de Jesus, é porque eu creio. Então, como eu creio, então eu abandono tudo. Eu abandono o pecado, eu abandono as coisas erradas, eu abandono tudo. Agora eu vou entrar lá com o que o Celo acabou de colocar aí, que diz que a banda Voz da Verdade diz que está cantando músicas do mundo no culto. Pois bem, a banda Voz da Verdade, eu gosto de algumas músicas dessa banda. Eu gosto. Inclusive, a maioria das igrejas canta a música da banda da Voz da Verdade. O que está acontecendo ultimamente, não só com essa banda, mas com muitos cantores gospel, é que o sucesso começa a subir demais na cabeça. E se eles, eu não cheguei a presenciar, mas se eles já estão cantando a música do mundo dentro do culto, é porque de certa forma, eles não estão mais buscando em Deus uma outra forma ou uma outra letra, eles não estão buscando mais. Então, de pouquinho em pouquinho, eles estão abrindo uma brecha para o mundo entrar. E isso é como se fosse fazer uma aliança com o diabo, dizendo, se você cantar essas músicas dentro da igreja, você vai continuar sendo essa banda tal, com nome e renome bem conhecido, e eu não vou te atrapalhar em nada, e você vai ganhar. Recentemente tivemos o Kleber Lucas. Todas as letras das músicas do cara são espirituais, são ótimos, gosto muito das músicas dele. Mas agora o homem virou de um desavesso, de um jeito que olha. Agora por quê? Porque agora que eles estão demonstrando que eles nunca nasceram da água e do Espírito. Aliás, muita gente fala de Jesus, muita gente até prega Jesus, muita gente evangeliza e fala de Jesus, mas não conhece a Cristo. Porque uma é você estar sobre o poder de Deus e outra é você ter uma intimidade com Cristo. Se eu não tiver uma intimidade com Cristo, já era. Eu vou falar de uma pessoa que eu não conheço, que eu só conheço através da Bíblia. Certa vez eu preguei sobre isso daí. Amém, irmã? Pastor, pode encerrar. É isso, daqui a pouco eu vou encerrar mesmo. Mas quando a gente pega o embalo falar de Jesus, a gente vai. Mas é que realmente eu já vou encerrar mesmo daqui a pouco, porque eu tenho que buscar o meu filho na escola. Então assim, por quê? Porque as pessoas estão desse jeito. Porque eles estão deixando o mundo entrar.
ou estão mostrando agora que eles nunca se converteram. Então o sucesso é isso. O sucesso gospel não está fazendo eles se regenerarem e buscar a Jesus, está fazendo eles ter sucesso. E é o caso da banda da Voz da Verdade, como outros tipos de bandas também, e muitos outros cantores, que nem recentemente o Gessé, que era o melhor cantor gospel, e hoje, né, a Priscila também, né, mostrando o que eles eram. Agora, adianta nós criticar? Só tem uma coisa: quem tem que ver isso daí é o líder da igreja. É o líder da igreja. Irmão, sabe qual foi alguma de umas brigas que tive com uma obreira? É porque ela achava que eu tinha que chamar, você tem que trazer pessoas para pregar aí, pastor, e não sei o quê. Eu tenho esse fulano que eu conheço, esse crânio que eu conheço, esse fulano que eu conheço. Aí eu cheguei e falei, não, irmão, eu não coloco qualquer um no altar para pregar. Os que eu conheço, os que eu já assisti às pregações, que eu fui também na igreja, que eu preguei, a esses eu coloco, mas os que eu não conheço, eu não coloco. Antes de eu chamar para pregar, primeiro eu vou lá na igreja, faço visita e vejo de que forma prega. E ainda vou levar a Bíblia para acompanhar. Porque aí você vai acabar colocando gente que se diz pregador e acaba subindo no altar, matando essas ovelhas. E isso tem acontecido. Então por isso que eu falo, irmão, para nós encerrar. Se você está na igreja, se batizou nas águas, mas continua fumando, continua bebendo, continua fazendo as coisas erradas lá no mundo, é porque a gente acabou de ler, porque não nasceu de Deus. E você ainda não venceu o mundo, porque esse mundo ainda está dentro de você. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer então a nossa oração. Pega o seu copo com água, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Vai lá, pega o seu copo com água e nós já vamos fazer a nossa oração em nome de Jesus, que eu vou abençoar. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, meu Pai. Eu louvo ao Senhor e te agradeço por essa oportunidade única de entregar a mensagem para essas pessoas. Que se tem pessoas aqui, meu Pai, que estão na igreja, mas não nasceram da água e do Espírito, é porque realmente ainda não nasceram. O que falta é o encontro real e verdadeiro com o Senhor. Então eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que o teu poder venha se manifestar na vida de cada uma dessas pessoas. Traz a cura, meu Pai, traga o milagre, meu Deus, e a luz na vida de cada uma dessas pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, consagra esta água. Consagra cada partícula desta água, que agora não vai ser uma água comum, mas vai ser uma água que vem do trono do Senhor, porque essa é a nossa fé. E quando ela beber dessa água, que a mente dela seja lavada e purificada, que a alma seja lavada e purificada, que seja lavada de toda a imundície do pecado, Senhor. E dê força e vitalidade para a saúde dessa pessoa. Se tiver gente doente, que seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. E assim eu coloco tudo em tuas mãos, e eu te louvo desde já, e te agradeço também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e até a próxima.